Vai, e aí? 2 semanas. Primeiro vamos resolver isso aqui, depois a gente conversa sobre o resto. 31/10. Fechou? Prova de recuperação. E recuperação de atividade você pode enviar de 20/10 a 26/10, valendo no máximo 9. Por atividade, beleza? 9, tá excelente. Ok? Então, beleza. Ah. Não, gente, ó. Lá na recuperação de atividades, sim. Mas na prova não. A prova é outra coisa. 31. 31. Sexta-feira. Mas é o quê? Se tiver atividade, se fica igual de algum coleguinha, você zera a atividade, todas as atividades. Zero pra. Entendeu? Você vai conseguir tirar no máximo 7. Atividade copiada. O quê? Não, isso aqui é a matéria de hoje. Ah. Professor, depois eu mostro. Deixa a atividade para amanhã, professor. Já é 5h20. Beleza? Tudo combinado? Já tá gravando. Trava. Anota depois. Anota depois da aula. Só que eu acho que não vai dar tempo hoje, vamos ter que ver amanhã. Tá? Então vamos lá, ligeirinho. Amanhã. Então vamos lá, pessoal. Criação de interface gráfica. Interface gráfica. Eu sei que alguns. Não, de fato eu não fiz, porque eu não achei necessário. Alguns já viram criação de interface, beleza? Mas a gente vai ter que ver de volta. Porque não é todo mundo que estava aqui. Então vamos criar uma janela simples lá. É similar, eu acho que se não o mesmo que a gente fez no semestre passado. Da calculadora. Para somar dois números. Não, porque até meu NetBeans abrir já acabou a aula. Abre aí, professor. Uhum. Hã? 2, 3, 2. 15. Então vamos lá. Interface gráfica.java. Beleza? Hã? Tá lenta, né? Tô aceitando doação, inclusive, se vocês quiserem fazer uma vaquinha. Pô, um Mac aqui dentro, vocês estão o quê? Uns 30, não são? Um Mac vai dar o quê? R$100 pra cada um. Gente, o que é R$100 pra vocês? Então. Que é R$100? R$100. Para um estudante. Vamos lá. Aqui esse que se vende, né? Não, eu já parei. Tá gravando, hein, você? Tá, vamos lá. Então, só relembrando. Quero criar uma janela que vai somar dois números digitados pelo usuário. Cria um JFrame. Então, para quem nunca viu aí, cada janela que você vai criar, o que é uma janela? O que é uma janela? É um negócio igual esse aqui, ó. Isso aqui é uma janela. Beleza? Então, para a gente criar uma janela, cada janela vai corresponder a um objeto de JFrame. Beleza? Tá, em seguida, vocês lembram o que a gente tem que fazer? Além do ponto e vírgula? Sim. Você tá o tamanho dela? Pode ser. Esse não é tão assim obrigatório, mas o Vitor sugeriu setar o tamanho, né? Beleza, então eu vou colocar, por exemplo, 300 por 150. 300 de altura da janela, 150, ao contrário, largura 300, altura 150. Tem que torná-la visível também, mas depois. Em especial, quem nunca viu, se tiver dúvida, tá? Guilherme, avisa. Hã? Isso, aham. Então, ó, uma das coisas importantes que a gente precisa fazer aqui é definir qual que é o layout da nossa janela. O que é o layout? É o modo como a gente vai dispor os objetos, os botões, caixas de texto e etc. dentro da janela. Ok? O primeiro layout que a gente vai ver é o grid layout.
que faz o quê? Divide a sua janela como se fosse uma tabela. Então, por exemplo, imagina que isso aqui é a minha janela, e eu vou dividir ela, por exemplo, em 2 linhas e 2 colunas. O que aconteceria aqui? Ele dividiria isso daqui aqui, mais ou menos, e passaria aqui no meio uma outra divisão. Beleza? Aqui, na esquerda superior, caberia um elemento. Um botão, uma caixinha de texto, o que você quiser. Aqui outra e aqui outra. Só um. Aham, tipo abstrato. Não mais que Não mais que um. Depois a gente vai ver que a gente consegue contornar essa limitação dele. tipo um ok cancelar. Né? Vai poder. A gente vai ver como fazer isso. Tá aí, beleza? Tá, para eu configurar o layout e definir que ele vai ser dividido em janelas, em grades, em tabelas, você vai colocar janela, que é o nome da sua variável, .set layout, e aqui dentro você vai passar um objeto, que é Action Listener. Vocês lembram o que é Action Listener? Action Listener é uma interface. Beleza? Eu tenho que passar um objeto que é Action Listener, mas Action Listener é uma interface. E agora, José. Não, mas tenta esquecer aquilo que a gente viu e tenta associar com o que a gente aprendeu sobre interface. Aqui, esse método está esperando receber um Action Listener. Action Listener é uma interface. Fala, Eduardo. Por que a gente está aprendendo isso de novo? Porque eu adiantei isso daqui no semestre passado para vocês poderem fazer o trabalho, mas não fazia parte da ementa. Agora vocês vão ver mais coisas. Ok? E em mais detalhes algumas partes. Embora. Vai, e aí? O que eu posso fazer? Ó? Eu posso criar, silêncio, eu posso criar uma classe com o nome que eu quiser, que ela vai implementar Action Listener, ok? Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou criando essa classe ela é concreta ou abstrata? Do jeito que está aqui, ela é concreta. Tá? Para ela ser abstrata, tem que ter o abstract aqui, ok? Ela é concreta, logo eu consigo gerar o objeto dessa classe. Qualquer objeto dessa classe, se eu disser que ela implementa Action Listener, concorda que ele vai passar no teste E1 de Action Listener? Então, a gente consegue criar um objeto aqui dessa classe e ele que vai fazer o... Vixe, gente, eu viajei, desculpa. Mas vamos lá, vamos chegar. Aqui dentro, ele está esperando receber um Action Listener. Action Listener é uma interface. Estava falando de Action Listener, de layout pensando em Action Listener. Volta tudo que eu confundi tudo. Esquece. Ó, de novo. É o mesmo conceito. Mas vamos lá, são duas coisas um pouquinho diferentes. Calma, eu confundi tudo. Vamos lá. Ó. Não, vamos lá, é que eu não estou usando. Erro de conceito. Vai, vamos lá. Voltou, ok? Set layout. O que set layout está esperando receber? Um layout. Tá? Se você for olhar lá na especificação, aqui ele está esperando receber um objeto de layout. Agora sim, o que é layout? Uma interface. Como que eu sei? Você entra lá na internet, procura por Java layout, você vai ver que ele é uma classe que é de fato uma interface. Vamos ver aqui, ó. Então, layout Java. Vou usar o grid, mas para a gente entender de que vem o grid, tá? Tem que importar? Depende da classe que a gente vai utilizar. Esse layout? A gente já vai ter que importar. Calma só um pouquinho. A gente já vai chegar lá. Calado. Espera, né? Aqui, ó, vamos lá. Então, ó, a gente tem Layout Manager aqui, beleza? Que é o que a gente precisa passar. A minha interface, falta só o Manager, é Layout Manager. O que o nosso método está esperando receber? Nosso método está esperando receber um Layout Manager, que é uma interface, ok? Então, o que a gente pode fazer? Eu não vou conseguir passar aqui dentro um objeto de Layout Manager, ok? Eu vou ter que passar, então, um objeto que seja de alguma classe que implementa Layout Manager. Tá aí, beleza? O que eu poderia fazer? Poderia criar essa classe igual a gente estava fazendo e dizer que ela implementa Layout Manager. E lá dentro a gente criar todo o nosso layout, como que ele vai funcionar.
Outra possibilidade, você pegar uma classe concreta, já feita pelo Java, que também implementa Layout Manager. Um exemplo dela, Grid Layout. Beleza? Então, mesmo com toda essa confusão, foi? Então, ó, se você for observar a Grid Layout, que é essa daqui em que a gente está, deixa eu abrir a API dela de volta. Então, ó, tá aqui Grid Layout. Ó, você nota que ela é Grid Layout, Extends Object, implícito, né? Nada novo para ninguém até aqui, beleza? Implementes o quê? Layout Manager. Salvou nossa vida. Ok? Então, assim, por isso que um objeto de Grid Layout é possível de ser passado aqui dentro. Ok? Qualquer subclasse de Layout Manager, qualquer classe que implemente Layout Manager, pode entrar aqui dentro. Então, nesse caso, New Grid Layout. O que a gente fazia de diferente disso daqui? Nesse Grid Layout. A gente colocava número de linhas e número de colunas, ok? Mas esquecendo a interface gráfica. Isso daqui que a gente está passando aqui dentro é o que para vocês? São parâmetros do quê? Do construtor, tá? Então sempre vai voltando o que a gente já aprendeu em LP2. Então lá em Grid Layout tem um construtor que recebe dois parâmetros. Número de linhas em que você vai dividir e número de colunas. Como nossa calculadora vai ter assim, número 1, um número para ele digitar, o espaço. Número 2, espaço para ele digitar, botão calcular e botão sair. Então vão ser 3 linhas, 2 colunas. Alguém não visualizou esse desenho aqui? Ó, a gente vai fazer uma janelinha assim, ó. Ela vai estar aqui, aí vai ser dividida aqui no meio e ela vai ter Aula de Paint, galera. aula de Paint, aqui outro. Eram 3, então você faz só assim. Beleza, tá? Então aqui, nome, a caixinha. Perdão, número 1, caixinha. Número 2, caixinha, calcular e sair. Beleza? Então quantas linhas eu tenho aqui? 3. Quantas colunas? 2. Então a gente criou o Grid Layout. 3, 2. Ok? Essa aula vai terminar. A trilha sonora é Bob Marley dessa aula hoje. Ok? 3, 2, tranquilo? Vamos lá, até aqui tranquilo? Até aqui tranquilo? Não, você fala assim, com certeza. Ótimo! Não, gente, sério, vamos lá, vai. Então, ó, definiu o layout aqui. Todo mundo entendeu a parte do layout? Foi? Beleza? Tá, então agora, definir o layout, eu já consigo inserir os elementos dentro da minha janela. Então, como que eu insiro no layout Grid Layout? Qual que é a ordem que ele insere? Primeiro ele enche as linhas, né? Então ele vai indo, ó, vai na primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Preenche todas as colunas dessa linha, depois vai para a próxima. Murilo? Foi? Tá. Então eu quero inserir um componentezinho que vai ser um texto fixo. Como que vai funcionar? Sempre vai ser assim, ó, janela.add e aqui dentro um objeto de alguma classe que corresponde a algum componente. Um botão, uma caixa de texto, um rótulo ou o que for. JButton, isso. JButton é o exemplo. Beleza? Para eu colocar um texto fixo, vocês lembram qual que é a classe que a gente tem que criar um objeto? JLabel. Então eu vou criar aqui um JLabel e ele tem um construtor que recebe um texto. Esse texto é o texto que vai aparecer lá na minha tela. Então nesse caso aqui, número 1. Quando der 5,5, eu posso... Eu acho que já teve, não deu? Assim, 25 minutos. Mais 5 Faz 5 minutos. Até aí, beleza? Tá, então ó, isso daqui eu acabei de inserir lá na posição esquerda superior. A mais esquerda, mais superior. Agora eu teria que inserir o quê? O campo de texto, que vai ser um JTextField. Então, mesma coisa, janela.add, porque é regra do Grid Layout. Beleza? Murilo, e agora? Eu tenho que inserir o quê? Número 2. Então, New JLabel. Da esquerda para baixo. Da esquerda para a direita e vindo para baixo. É de cima para baixo. Número 2. Essa aqui é como se você estivesse dando quadrinho.
Ah, o text field é um campinho de texto, isso mesmo. Beleza? Pode, mas vamos por partes. Beleza? Por enquanto ele vai se ajustando lá dentro. Certo? Então o que falta agora na nossa tela? 2 botões. Então vai ser janela.add. A classe dos botões, Agler, é JButton, que tem um construtor que recebe um texto. Então calcular, que é o texto do meu botão. Calcular e sair. Beleza? Do jeito que está aqui, a janela vai aparecer? Não, porque falta pedir para ela aparecer. Set visible true. Oi. Só set visible sem nada? Não tem o método set visible sem parâmetro. Existe um método que já é depreciado chamado show, que aí não recebe parâmetro. Só que ele não é aconselhado o uso dele. Por quê? Hã? Por quê? Por quê? Como que eu vou explicar? É assim, ó, mas é bom você saber, ó. No Java existe o conceito de método depreciado, que é o quê? O Java ele vem vindo de várias versões. Da versão 1 para a versão 2, algumas coisas evoluíram e umas, assim, eles acharam interessante que elas parassem de ser utilizadas. Por quê? Porque veio algo melhor que substitui aquilo dali. Quando isso acontece, esse método é chamado de depreciado. Ok? Isso vai acontecendo nas versões todas. O método show é um desses métodos. Em determinado momento, até determinada versão, ele era usado e era recomendado. De uma versão para outra, o Java falou bem assim, ó, não usa mais o show não, usa set visible true no lugar dele. Ok? E como que você sabe que está depreciado? Ó, você entra lá na classe e isso vai estar escrito depreciado. Show no caso. Hã? Aqui, ó. Show. Tá? Na versão 1.5, ele foi substituído por set visible, nesse caso, true. Ok? Yes. A do set layout, na verdade, faz sentido no action listener, mas foi toda uma confusão que a minha cabeça fez, que eu tava achando que eu tava fazendo no action listener. Que era o botão. Aí era o layout. É do grid layout. Aí assim, ó, como que a gente sabe o que é aceito aqui? É qualquer classe que implementa layout manager. Então você poderia criar uma classe que é um gerenciador de layout. Você assim vai ter que seguir as especificações dessa interface. Mas para você saber o que cabe aqui, é só você ir lá e procurar dentro do Java quais são as classes que implementam o layout manager. Ok? Beleza? Então vou compilar, vou só importar todas as classes que a gente vai utilizar, Java WT. Vou dar aqui agora. Rodar baiana. 16 do 10. Java C. Interface gráfica. Ô, louco de primeira, hein? Hã? Não, NetBeans e aqui na mão é tudo a mesma coisa. Aqui é só problema de caracteres. Beleza? Então tá aqui a nossa janela bonitona. Só que não. Beleza? Para botar no meio. Vocês lembram como faz para colocar lá no meio? Isso. É sempre assim, ó. Você vai ter o objeto que você está querendo manipular é a janela. Ele está sendo referenciado pela variável janela. Vai ser janela ponto alguma coisa. Nesse caso específico, janela ponto set location relative to. Não, aí você vai colocar nu. A gente já vai entender o porquê desse nu aqui. Porque é novo, no meio é zero. O Java é todo fresco. Porque no meio é zero. Não, vamos entender já o porquê que é nu. Tipo, a line center é muito mais rápido, né? Beleza? Set location aqui? Número. Set location aqui? Coloca, vocês estão chatos hoje, hein? Nossa, exigentes. Então vamos lá, janela set title, título para Bárbara. Ok, beleza? Dúvida até aqui? Quer dizer,
Dúvidas? Eu escutei sua voz. Tranquilo, né? Tá, então agora, vamos lá, Victor. Agora a gente tem que fazer esses botões aqui funcionar, tá? Isso, mas vamos entender o que que é esse tal desse ouvinte aí. Ah, explica tudo no, né? O do nu primeiro. Para explicar o do nu, então vamos fazer o seguinte. Pro do nu, acho que é interessante a gente implementar o botão para fazer sentido primeiro, tá? Então vamos lá. Como que eu faço para fazer esse botão sair funcionar? Eu vou ter que criar um ouvinte, que a gente já aprendeu lá, e falar o que que esse ouvinte faz, ok? Como que a gente faz isso? A gente aprendeu que eu tenho que guardar a referência desse botão aqui, botão sair, beleza? Vou colocar aqui, botão sair, tudo bem? Ok? Tá, e agora? Agora você vai fazer. Tudo bem para todo mundo essa anotação aqui? Raíssa. Isso daqui ó, é o mesmo que eu colocar aqui e depois aqui dentro colocar botão sair. Você pode resumir tudo e colocar já aqui dentro. Beleza? E agora? Botão sair, né? Ponto add action listener. Sim. Então, ó, vamos lá. Add action listener, se você for olhar na especificação, ele espera um action listener. Beleza? Action listener, acreditem em mim, é uma interface. Ok? Tá aí, beleza? Como que eu faço então? Pô, demora, né? Como que eu faço então para passar um objeto de action listener aqui? Agora sim, era aquilo que eu estava falando lá no começo. Como que eu faço para colocar aqui um objeto de action listener? Eu posso criar uma classe que implementa action listener e criar um objeto dessa classe. Por que que eu não coloco aqui direto, Tatiele, new action listener já me traz esse objeto e acabou? Para que essa frescura de implementar uma outra classe? Alguém sabe por que que isso aqui não vai... Por que o quê? Porque é uma interface. Action listener é uma interface não gera objeto. Então isso daqui nem compila. De novo. O nosso método add action listener, ele espera um objeto de action listener. Tá aí, tudo bem? Beleza? Hã? É uma interface que o Java implementou já. Beleza? Tá, aí a gente descobriu agora que esse action listener de fato é uma interface, Guilherme. Beleza? Se fosse uma classe concreta, concorda que isso daqui compilaria? Professor, classe de dados. Se fosse concreto. Também não. Guilherme, se fosse uma action listener fosse uma classe concreta, você concorda que isso aqui compilaria se ela tivesse um construtor sem parâmetros? Compilaria, né? Porque ele conseguiria criar o objeto e passou para esse método. O nosso problema é que action listener é uma interface. Interface, a gente aprendeu qual que é a diferença de interface e classe abstrata para classe concreta. Ela não criou objeto. Não cria objeto, eu posso. É que classe concreta cria objeto. Interface e classe abstrata não cria objeto. Mas a interface pode ser referenciada E a concreta... Ah, entendi. várias vezes. Hã? Eu posso herdar aqui várias interfaces. Pode, sem problema. Então o que a gente pode fazer aqui? Eu vou criar uma classe concreta para eu conseguir gerar esse objeto, beleza? Só que se eu colocar um objeto aqui da classe, por exemplo, IFMS, ele não vai passar. Por quê? O objeto da classe IFMS não vai passar no teste E1 com a action, com a action listener. Para ele passar no teste E1, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou criar a classe aqui, que eu vou chamar de IFMS por enquanto, implements action listener. Isso faz com que o Java visualize todo objeto da classe FMS como sendo um objeto também de Action Listener. Hã? Não, a gente já vai mudar já o nome dela. Ok? Parece uma frase. Hã? Professor, uma pergunta. Ah. No outro. Na outra. Uhum. Classe pública do FMS implementou a action Por listener. que que mudou a implementação do botão sair e é a mesma coisa que calcular? Porque ali da janela, sair. Ele não mexeu no calcular ainda. Ah, não, a gente está mexendo por enquanto só no sair ainda.
calcular a gente não vai dar função ainda para ele. Beleza? Tá aí, tranquilo? Tá. O que vai acontecer? A hora que eu adiciono esse objeto nessa Action Listener, o que o JButton vai entender? Que esse objeto que você passou para ele para o Action Listener, ele vai ficar responsável por ouvir algum evento quando esse botão for clicado. Então significa o quê? Você adicionar um objeto de Action Listener, associar ele a um botão, significa que toda vez que esse botão for clicado, esse objeto que foi associado, ele vai ser notificado, tipo, ó, foi clicado. Ok? A gente cria uma relação entre eles. Botão, toda vez que você for clicado, avisa o Murilo, supondo que o Murilo seja um Action Listener. Ok? E eu poderia ter vários Action Listeners também. Eu posso pedir para um botão que quando ele for clicado, ele avisa, sei lá, a Júlia, o Denison, a galera toda. Ok? Para isso que eu faria, teria que criar vários ADD Action Listener. Até aí, beleza? A hora em que o botão for clicado, como que ele vai fazer para notificar esse objeto? Ele vai lá nesse objeto aqui e vai invocar o método ActionPerformed. Por que ActionPerformed? Porque ele quer. ActionPerformed. Beleza? Do jeito que está aqui, ele conseguiria invocar esse ActionPerformed? Não. Ok? Mas como que eu vou me lembrar que sempre eu tenho que implementar esse ActionPerformed? Porque ele vai Mas pedir. por que ele vai pedir? Porque a cima é abstrato. Abstrato tem que importar. Você vai ser obrigado a colocar esse método ActionPerformed aqui, porque dentro da interface ActionListener existe o método ActionPerformed. Todo método dentro de interface é implicitamente o quê? Abstrato. Essa minha classe é concreta. Se ela implementa essa interface, ela é obrigada a implementar todos os métodos abstratos acima que não foram ainda implementados. Beleza? Então, por isso, se eu não colocar aqui public void ActionPerformed ActionEvent. Tá acabando. Não, o meu tá adiantado. 5 minutos. 1 minuto. Oh, Jesus. Beleza? Até aí, beleza? Mas só falta um comando só. Certo? Agora isso daqui, tirando as importações, Java WT Event e Java AWT. Beleza? Tirando isso daqui, essa nossa classe já funciona. Mas aí a Bárbara falou bem assim, esse nome FMS tá esquisito. Beleza? De fato, ele tá esquisito mesmo, não tá? O que essa classe ela é? A gente criou ela para fazer o quê? Para ouvir o botão sair. Então, assim, só por uma questão de coerência, eu vou chamar ela de ouvinte do botão sair. Depois a gente não vai mais fazer isso daqui, mas por enquanto a gente vai fazer dessa forma. E agora eu vou salvar ela. Yes. É, ali em cima. Porque a Action Listener, salvo engano, é da Java WT. E a Action Event... não. As importações de asterisco, elas não são recursivas, tá? Isso daqui não é redundante com isso daqui. Beleza? Tá, então agora o que eu tenho que fazer? Tô acabando já, vai só estender um pouquinho. Então aqui, ó, em vez de new Action Listener, a gente vai ter o quê? Ouvinte do botão sair, que agora teoricamente compila. Na hora em que o botão sair for clicado, o que vocês acham que tem que acontecer? Fechar a aplicação inteira. Para fechar a aplicação inteira, a gente viu que a gente pode chamar pelo comando systemexit 0. Beleza? Feito isso, oi. Pode falar. Então aqui, a pessoa foi lá, clicou no calcular nada, clicou no sair, olha que beleza. Vamos falar da principal. Dúvida até aí? Só fazer a chamada rapidinho. Pode falar, Raíssa. Tá. Posso só fazer a chamada e depois volto lá?